Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade eu vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, queridos católicos, hoje é domingo, dia do Senhor, é dia de missa, é dia de Eucaristia, é dia do santo sacrifício do Calvário por excelência. É por este sacrifício que nós somos salvos, libertos do mal e da ignorância e da manipulação deste mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Portanto, aquele que deseja viver na mentira, na ilusão, na manipulação, não serve para ser católico.
Porque aqui nós pregamos e falamos e vivemos e testemunhamos a verdade da revelação de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ao olharmos para Jesus, se não descobrirmos ainda o Pai, é preciso se aprofundar nesse mistério. Se fomos ao encontro de Deus e ainda não descobrimos na nossa consciência, na nossa vida, na nossa existência, que Jesus é o Filho de Deus com o Pai, um só, no Espírito Santo, é preciso aprofundar-se também nesse grande mistério. Portanto, hoje é dia de Eucaristia, e faltar a missa aos domingos e dias santos sem necessidades graves é pecado mortal. E por que é pecado mortal? Porque Deus nos ama, nos salvou pela cruz e quer que nós estejamos com Ele também. Nosso Senhor, Ele prepara um lugar para nós. Não é isso que nós ouvimos na palavra de hoje? Se Ele prepara um lugar para nós, é preciso que nós nos esforcemos e lutemos para ir para esse lugar preparado. Portanto, a primeira leitura vem mostrar para nós que é preciso oração. É preciso decisão. Se abandonarmos Cristo, se abandonarmos a igreja, se abandonarmos a oração, se abandonarmos a verdade, nós iremos servir às mesas do mundo. Nós iremos servir ao pecado. Nós iremos apenas servir os gostos humanos e deixaremos de ouvir e de praticar a palavra, deixaremos de ser cristãos católicos para nos tornarmos pagãos batizados. Apenas isso. Pessoas que não têm fé, pessoas que não acreditam. É preciso ter fé, como diz a palavra de hoje, e crer em nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo nas tribulações da nossa vida. Mesmo na dor, na morte, na doença, na dificuldade, é preciso ter fé, pedir a graça da esperança e o dom da perseverança, independente do caminho que trilhamos e que Deus tem para nós. Jesus, Ele é o caminho. Nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade e Ele é a vida. É a vida em abundância, não essa vida mesquinha, dotada da carne que nós vivemos nesse mundo, este curto período de aproveitamento das realidades que passam. Jesus é a vida, porque depois da morte Ele vai nos mostrar a verdadeira vida eterna, a vida em abundância, a vida na graça ou a vida na desgraça, que é o inferno. Não nos esqueçamos, Deus não manda ninguém para o inferno. Vai lá quem quer por opção de vida neste mundo. Portanto, é preciso ter fé e para perseverar nesse amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Praticar as boas obras, porque Ele virá nos buscar, ou pela morte, ou pela segunda vinda gloriosa. Um ponto importantíssimo para nós católicos é saber que nós somos filhos e filhas batizados e muito amados, porque, como diz a segunda leitura, Deus morreu por nós, crucificado por nós, ressuscitou por nós. E se nós não crermos neste grande mistério, neste grande acontecimento histórico, nossa vida humana e vida espiritual está fadada ao fracasso e ao desespero. Mas se nós crermos em Deus, que Ele caminha conosco na busca dos sacramentos, na busca da prática da palavra, na busca da Eucaristia permanente, crer em Jesus ressuscitado, que nós o comungamos em estado de graça, no altar, corpo, sangue, alma e divindade, nós já temos vida aqui neste mundo e vida plena após a morte.
Portanto, Jesus quer nos fortalecer na nossa fé, porque o nosso tempo é pouco e Ele vai preparar um lugar e voltará para nos buscar. Esta é a doutrina santa e católica da fé revelada na tradição dos santos apóstolos. Jesus, Ele é o caminho, porque Ele é o único intercessor entre o Pai e os homens. É Ele que faz a ponte da graça e da salvação. E fora de Jesus Cristo, fora da Igreja Católica, não há salvação. Por quê? Porque Jesus é o único e verdadeiro Deus e Senhor da vida e da morte e de toda a realidade existente no mundo e fora dele. Portanto, para Deus é preciso termos a constância do Cristo, porque fora da Igreja Católica não há salvação. E porque Jesus é a verdade do Pai revelado, porque sem isso ninguém se salvará na mentira. Não há salvação na mentira, na corrupção, na vida do pecado. E Ele é a vida porque, na medida do conhecimento da Sua palavra e da Sua verdade e da Sua doutrina, é preciso conhecer as boas obras. Quantas obras que nos é relatado no Evangelho pelos santos evangelistas? Quantas obras? E nós ainda não cremos? Quanto tempo nós somos católicos desde a nossa infância, de pequeninos e pequeninas, e buscamos a Eucaristia, e nós ainda muitas vezes temos uma fé fraca, inconstante, não cremos ainda que Jesus é Deus? Tantas vezes as tribulações do mundo, da vida, nos abalam, porque ainda pode ser que nós não cremos ainda verdadeiramente que Jesus Cristo caminha conosco. Nós estamos acostumados a ouvir por aí que todas as religiões salvam e que Jesus é só mais um entre tantos os falsos homens que se dizem deuses ou deuses fajutos inventados pelos homens. Isso tudo é falso. Para que os homens sejam salvos, é preciso que eles vão até Jesus. Para que os homens da humanidade sejam salvos, é preciso crer em Cristo. É preciso permitir-se entrar na igreja. É preciso permitir-se, de alguma forma, na alma e nas atitudes e nos atos de justiça, ser cristãos católicos, porque o céu, ele é católico, ele não é outra coisa se não for católico. No céu, na eternidade, está Deus, está a Virgem, estão os santos, São José, os mártires e todos os eleitos. Portanto, o céu, ele é católico. Tirem da cabeça esta realidade que é anunciada por aí, de que todas as religiões salvam. Jesus é Deus acima de todos os deuses deste mundo criados pelos homens. Por isso, todo joelho se dobrará no céu e nos infernos e na terra, diante do Eu Sou, diante daquele que é o Senhor. Enquanto a fé ela está em baixa, as pessoas não creem como deveriam crer, as seitas elas vão aumentando, portinhas após portinhas vão se abrindo, querendo nos enganar como se fossem o caminho da salvação. O satanismo vai crescendo cada vez mais no mundo. Há pouco tempo era cerca de 100 mil no Brasil. Hoje, a última pesquisa, aqueles que se dizem satanistas, já está à base dos 800 mil. Como pode? Deixar do coração e da alma de um crente, de não crer mais no Deus da vida, do amor, que deu a sua vida
crer aquele que quer nos destruir e levar à condenação. É impensável pensarmos algo assim, estranho, esquisito, fora da realidade do amor e da criação de nosso Senhor. Os muçulmanos estão cada vez mais avançando, cheios de filhos, com a sua doutrina, enquanto aqueles que se dizem cristãos católicos não querem ter filhos. Ah, mas eu creio em Deus, eu sou católico, eu vou à missa e eu rezo, mas não quero ter filhos. Não é? Está cheio de gatinhos e cachorrinhos, chamando de filhinhos e de filhinhas. Isto é pecado mortal. O homem e a mulher que se casa na igreja, que se diz católico, é para ter filhos, para Deus, para o céu, para o reino. Isso é fazer a vontade de nosso Senhor. Olhar para Jesus, nós enxergamos nele a eternidade. Buscar a face de Deus, nós encontramos a face de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que as pessoas vivem manipuladas com uma falsa realidade da vida e vivendo uma fantasia neste mundo. Porque ainda não estão apoiados a sua fé e a sua devoção naquilo que nos foi revelado. Portanto, queridos irmãos e irmãs, muitos católicos nesses tempos em que vivemos abandonam a igreja, se desviam, buscando falsas religiões, falsas coisas, falsas espiritualidades e seitas. Ontem, conversando com uma pessoa, ela disse que tem uma parente que disse assim: ah, eu não encontrei aquilo que eu gostaria em Jesus Cristo, por isso eu fui para o Espiritismo, para o Kardecismo. Eu estudei 5 anos o Espiritismo e lá hoje eu encontrei a paz. Não se engane, você está em estado de pecado mortal. Porque o Espiritismo, com ele, nega todas as verdades da fé que foi nos dada para a nossa salvação. Eles negam a cruz, eles negam o sacrifício, eles negam a missa, eles negam o perdão de Deus, eles negam a salvação, eles negam o sacrifício. Um católico não pode ser espírita, que está em pecado mortal, ou participar de qualquer outra realidade fora da santidade devida nos revelada pelos santos apóstolos. Que nós temos a verdade no altar, nós temos a verdade da compreensão do céu e da eternidade no altar, na consagração, na comunhão, na vida católica. O que nós queremos mais? Brincar com Deus e com a sua misericórdia e abusar do seu amor e do seu sangue derramado por nós na cruz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai entrar no céu se não passar por mim, diz Jesus. Agora, se nós não crermos nesta verdade, nesta revelação, no dia do encontro com o Senhor, se não entrarmos no céu, a culpa não é de Deus e de ninguém mais, será nossa. É a verdade que nosso Senhor nos ensina. Portanto, muitos católicos hoje, é uma pena e é doído, perderam o rumo, o caminho, não sabem mais para onde vão. Relaxaram-se na oração, relaxaram-se na devoção, não leem, não buscam a palavra e não conhecem mais os mandamentos. Como pode o católico não saber rezar as orações católicas, não conhecer os mandamentos? Nós não estamos mais fazendo penitências. Católico não se confessa mais, não confessa mais os pecados. Será que nós conhecemos mesmo aquilo que Jesus veio trazer para nós? Muitos não vão à missa, muitos perderam o senso da justiça, porque a corrupção está avassaladora no mundo e no país. Achamos que esse é o caminho da salvação? Não é.
Os santos diziam assim, meus irmãos: se há 50 pessoas comungando do corpo e do sangue de nosso Senhor, deve haver 50 pessoas na fila da confissão. Mas hoje o que nós vemos? 100 pessoas na fila da comunhão e 2 na confissão. Isso está errado. Será que não temos mais pecado? Será que não corremos o risco para perder as nossas almas? Será que não tem nada de errado aí fora? Ou será que todos nós já nos santificamos a pontos de não reconhecermos mais pecadores diante daquele que nos salvou e que somente Ele é Deus e nós precisamos de humildade para reconhecer que precisamos da graça e da fé de Cristo para nos salvar? É preciso. É por isso, meus queridos irmãos, que muitos de nós caminhamos ignorantes, porque construímos uma vida fora de Jesus, fora do seu amor, fora da sua salvação. Falar sobre a morte hoje é um tormento, e rezar, eu não suporto. Eu fui fazer exéquias em dois momentos de velório. Em um momento no primeiro as pessoas não suportavam ouvir de que todos nós um dia vamos morrer. E de que nós precisamos preparar o nosso caminho para nos encontrar com Cristo, sermos santos e morrermos sem pecados. No segundo, que eu fui fazer as exéquias e rezar, parece que rezar Pai Nosso, Ave Maria, é um tormento para as pessoas que não creem mais em Deus. Eles querem a bênção do Padre, mas eles não aguentam rezar uma Ave Maria. Eles parecem que não suportam falar da eternidade, porque a mentalidade parece que está fincada, enraizada na vida material deste mundo. Nossa vida vai passar. Está passando. Nós vamos morrer. E é preciso nós prepararmos o caminho. Não é que Jesus prepara o caminho sem nós fazermos nada. Não é que Jesus não prepara-nos um lugar sem o nosso aval. É preciso nós fazermos alguma coisa para nos salvar. É nesta dimensão de fé que Jesus prepara o nosso lugar. Há muitos batizados hoje de fé fraca, mas não engajados na igreja, não engajados na comunidade, só participam da missa e não se comprometem com nada. Meus queridos irmãos, não sejamos pedra de tropeço para mim mesmo, para a tua salvação, para a minha, que te impede de alcançar a salvação em Cristo. É preciso rezar e trabalhar, confiar e se converter, acolher o Senhor e a sua palavra e o seu sacrifício de cruz. É preciso renunciar ao pecado, é preciso renunciarmos à corrupção, à mentira, sairmos dos adultérios da vida. O católico não pode ser a favor do aborto, é pecado mortal. Sair das fornicações, da pornografia, dos palavrões, das músicas mundanas. Vai haver um outro show aqui no Rio de Janeiro com essas cantoras famosas vindo de fora. Novamente aqueles tipos de cultos que não salvam ninguém, mas está cheio de jovens e de pessoas que gostam de idolatrar essas coisas mundanas. Mas buscar a Deus, ir à missa, rever a sua identidade, pensar na eternidade e na sua consciência, meus queridos irmãos, é preciso nós pensarmos em Deus e termos discernimento daquilo que o mundo oferece para nós. Vivemos uma realidade onde as coisas sagradas são profanadas e a imoralidade é exaltada, onde
onde as bebedeiras e as drogas faz perder os sentidos e a realidade da vida, e as roupas indecentes, a moda que está por aí. É uma liberdade ocasionada para o pecado. Isso tem que acabar no meio de nós católicos e devemos tomar consciência da nossa eternidade. Se eu vivo dessa forma, que edifício espiritual eu sou, que santidade eu busco, sem castidade, sem verdade do Evangelho que me salva. Continuo a rejeitar Jesus e se torna impossível a minha salvação. Peçamos o Espírito Santo, peçamos o dom da fé, peçamos a graça. Nosso Senhor constrói um lugar sim para nós, mas precisamos saber de que Deus nos criou sem nós, mas Ele não nos salva sem nós. Dizia Santo Agostinho: o cristão católico é luz do mistério pascal e vive pela fé, porque Cristo é a rocha, fundamento da Igreja e fundamento da nossa vida, da nossa alma. Somos o povo de Deus restaurado pela morte de Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, é preciso achar o caminho, é preciso encontrar a verdade que é Cristo, é preciso saborear a vida que Ele nos dá, que é Jesus, e achar bem depressa, porque o tempo está passando para vocês e para mim. Como anda a nossa vida? Com Cristo ou sem Cristo? O tempo está acabando. Pois ter tudo e não ter Cristo é não ter nada. Se Cristo morreu por mim e morreu por nós e por vocês, eu não posso brincar com o mal. É preciso ser obediente à vontade de Deus e fazer guerra contra si mesmo, contra as vontades nossas, contra o pecado que nos atormenta, contra a vida errada que nos enebria. Amanhã pode ser o dia da sua morte e da minha morte, mas que seja hoje o dia do teu arrependimento e do nosso arrependimento. E olha, meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor. Aqui nós estamos tratando de coisas verdadeiras que salvam a nossa alma e iluminam o nosso caminho. É muito triste quando a gente vê pessoas, não estou julgando, cada um decide o que quer para a sua vida e para a eternidade. Nós não aguentamos uma missa no domingo, 1 hora, não aguentamos uma pregação, não aguentamos a verdade aos nossos ouvidos que estão acostumados com tanta vida fácil, com tanta futilidade e com tanta mentira. Mas todos nós queremos ir para o céu, não é verdade? Para entrarmos no céu é preciso renunciar ao pecado. Para entrarmos no céu é preciso viver a verdade. E para entrarmos no céu é preciso passar por Jesus e encontrarmos o Pai. Que o Sagrado Coração de Jesus nos ajude neste mês da Virgem Maria que estamos iniciando. Peçamos o auxílio de Nossa Senhora para que a gente possa ser cristãos católicos valentes e corajosos, lutar contra o mundo, contra Satanás e contra nós mesmos, que nos impede de nos passarmos por Jesus e de entrarmos à porta do céu. A conversão é toda a vida, é até o dia do nosso último suspiro. Mas não brinquemos, a vida é séria e deve ser tratada com seriedade. Deus é amor e misericórdia, sim, mas não abusemos da sua misericórdia. Quem vai de coração contrito, sincero, arrependido,
Deus perdoa, restaura e salva. Quem não vai, Deus não perdoa, não restaura e não salva. Porque Jesus sabe o coração verdadeiro e sabe o coração que ainda não atingiu a sua maturidade espiritual para querer de verdade mudar de vida e se converter. E no mundo em que nós estamos vivendo, não podemos tapar os olhos com a peneira, meus queridos irmãos e irmãs católicos. A conversão é para agora. Deixar para amanhã, corremos o risco de não alcançarmos Jesus, caminho, verdade e vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.